Existe muita confusão em torno da obra e da pessoa do Espírito Santo. Existe mucha confusión en torno a la obra y a la persona del Espíritu Santo. De maneira geral, há uma má interpretação. De manera general existe un problema de interpretación. Muitos têm focado na questão da doutrina. Muchos se han enfocado en la doctrina. Existem muitas divisões acerca da doutrina, da pessoa e obra do Espírito Santo. Hay muchas diferencias respecto de la doctrina de la persona y la obra del Espíritu Santo. Mas de maneira simples nós podemos olhar na palavra de Deus. Pero de una manera sencilla vamos a mirar la palabra de Dios. E à medida que nós lemos e tocamos a palavra de Deus, Y a medida que leamos y toquemos la palabra de Dios, nós podemos perceber de maneira clara vamos a percibir de una manera clara aquilo que o nosso Senhor Jesus e os apóstolos aquello que habló el Señor Jesús y los apóstoles acerca da pessoa e obra do Espírito Santo. acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Vamos tomar como ponto de partida o Evangelho de João, capítulo 14. O sea, para comenzar vamos a tomar el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos ler o versículo 16. Vamos a leer el versículo 16. O Senhor Jesus disse assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Y el Señor Jesús dijo así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Tomemos como ponto de partida este texto. Vamos a tomar como punto de partida este texto. Aqui está uma palavra muito especial da parte do Senhor Jesus. Aquí hay una palabra muy especial de parte del Señor Jesús. Quando ele faz referência à pessoa do Espírito Santo, Cuando Él hace referencia a la persona del Espíritu Santo, ele chama de Paracleto, Él lo llama Paracletos, Consolador. Consolador. Esta é uma palavra muito rica no seu original. Es una palabra muy rica en el idioma original. Se você examina esta palavra conforme o original grego, Si usted la examina en el original griego, você vai ver que esta palavra tem um sentido sétuplo. usted va a ver que esta palabra tiene un sentido sétuplo. Significa ajudador, Significa ayudador, fortalecedor, fortalecedor, amigo fiel, amigo fiel, advogado, abogado, conselheiro, consejero, protetor protector e também consolador. y también consolador. Quando lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, Cuando vemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, no versículo 4, en el versículo 4, há uma referência aos 7 Espíritos de Deus. hay una referencia a los 7 espíritus de Dios. Da mesma forma, quando você lê Isaías, capítulo 11, versículo 2, De la misma manera, cuando usted lee Isaías capítulo 11, versículo 2, nós vemos uma referência sétupla à pessoa do Espírito vemos que hay Santo. una referencia sétupla, ¿no? Sí, 7. Hay 7 referencias al Espíritu Santo, para que quede más claro. Então nós vemos que estas referências acerca do Espírito Santo, Entonces vemos que estas referencias sobre el Espíritu Santo, Isaías 11, 2 Isaías 11, 2 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, não nos fala de 7 Espíritos de Deus, no nos habla de 7 espíritus de Dios, mas de uma manifestação setuplicada. pero de una manifestación 7 veces. mostrada en 7 maneras o 7 veces. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, você vê que quando o Senhor fala do Consolador, puede ver que cuando el Señor habla del Consolador, o Paracleto, del Paracletos, aquele o Pai o enviaria. a quien el Padre enviaría. Observe que o Senhor Jesus usa uma expressão outro Consolador. Observe que el Señor Jesús usa una expresión otro Consolador. Essa palavra outro, Esa palabra otro, no latim, en el latín, significa outro eu. significa otro yo. É interessante que não se faz aqui uma referência à própria pessoa do Senhor. Es interesante que aquí no se hace una referencia a la misma persona del Señor. Existem alguns grupos religiosos que falam que o Espírito Santo Hay algunos grupos religiosos que dicen que el Espíritu Santo é uma manifestação da própria pessoa do Senhor es Jesus. una manifestación de la misma persona del Señor Jesús. Esta é uma heresia. Pero eso es una herejía. O Espírito Santo é uma pessoa. Pero el Espíritu Santo es una persona, Assim como Cristo é uma pessoa. así como Cristo es una persona. Então nós temos que compreender Entonces necesitamos comprender que Ele foi nos dado que Él nos fue dado para magnificar
para magnificar a obra de Cristo em nós la obra de Cristo en nosotros. e a obra que Ele veio realizar. Y la obra que Él vino a realizar Ela é tão profunda, es tan profunda, tão significativa, tan significativa, como foi a obra da redenção. como fue la obra de la redención. Nós não podemos desprezá-lo. No podemos despreciarlo Nós não podemos deixar de honrá-lo. y no podemos dejar de honrarlo. Por isso nós temos que ter os nossos olhos na palavra de Deus. Por eso necesitamos tener nuestros ojos en la palabra de Dios, Pedindo que o Senhor nos ajude a compreender pidiendo que el Señor nos ayude a comprender a obra profunda do Espírito Santo entre nós. la obra profunda que hace el Espíritu Santo entre nosotros. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, Cuando usted abre su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, do versículo 19 a seguir, en el versículo 19 y a continuación, diz assim: dice así: trancadas as portas, cerradas las puertas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus. cerraron las puertas donde los discípulos estaban con miedo de los judíos. Veio Jesus e pôs-se no meio deles, Vino Jesús y se puso en medio de ellos e disse: paz seja convosco. y dijo: paz a vosotros. Então você vê algo aqui nesse Se texto. puede ver algo aquí en este texto. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, por favor, abra sua Bíblia por favor, abra su Biblia nestes textos, en este texto, porque aqui eu quero colocar um ponto muito significativo para vocês. porque aquí quiero colocar un punto muy significativo para ustedes. Quero que vocês vejam estes textos. Quiero que ustedes vean estos textos. Imagine que após a ressurreição do nosso Senhor Jesus, Imagínense que después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, os discípulos estavam trancados los discípulos estaban encerrados com medo dos judeus. con miedo de los judíos. Quando você olha para esses textos, Cuando usted mira estos textos, você se lembra que eles estiveram 3 anos e 6 meses aos pés do Senhor Jesus. usted recuerda que ellos estuvieron 3 años y 6 meses a los pies del Señor Jesús. Eles ouviram palavras, Ellos escucharon palabras, eles ouviram ensinos escucharon enseñanzas que não houve ninguém nessa terra que pudesse nadie ouvir. en esta tierra escuchó antes. Eles viram milagres, Vieron milagros eles viram tantas coisas extraordinárias que o Senhor Jesus y fizeram. vieron tantas cosas extraordinarias que hizo el Señor Jesús. E eu pergunto para vocês, Y yo les pregunto, todos esses ensinos do Senhor, todas esas enseñanzas del Señor, você consegue lembrar de todos os ensinos, ou pelo menos você pode perceber a grandeza e a natureza dos ensinos do Senhor Jesus? usted puede ver la grandeza de la naturaleza de las enseñanzas del Señor Jesús. Eles ouviram. Ellos escucharon. João chega a dizer aquilo que eles ouviram, Juan llega a decir aquello que oímos, aquilo que vimos, aquello que vimos, aquilo que contemplamos, lo que contemplamos aquilo que nossas mãos tocaram, y nuestras manos tocaron, acerca do verbo da vida. tocante al verbo de vida. Você percebe a grandeza das palavras de João? Usted se da cuenta de la grandeza de las palabras de Juan, Porque elas descrevem a realidade espiritual que eles viveram aos pés do Senhor. porque ellas describen la realidad espiritual que ellos vivieron a los pies del Señor. Todos os milagres que eles contemplaram, Todos los milagros que ellos contemplaron, tudo que eles viram nosso Senhor Jesus realizar. todo lo que ellos vieron hacer al Señor Jesús. Mortos ressuscitaram, Los muertos resucitaron, cegos viram, los ciegos vieron surdos ouviram, y los sordos escucharon os paralíticos andavam. y los paralíticos se levantaron, Quando anduvieron. o Senhor Jesus pronunciava a sua palavra. Cuando el Señor Jesús pronunció sus palabras. Agora, onde eles estavam? ¿Y ahora dónde estaban ellos? Trancados com medo. Encerrados con miedo. Isso não é interessante? ¿No es interesante eso? Isso não chama a nossa atenção? ¿No llama eso nuestra atención? Agora, por favor, eu quero que vocês vejam algo aqui. Entonces ahora quiero que ustedes vean algo aquí, por favor. Quando o Senhor Jesus se colocou no meio deles, aqui no versículo 19, En el versículo 19, cuando el Señor se puso en medio de ellos, primeiro ele disse: paz seja convosco. lo primero que dijo fue paz a vosotros. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos, vendo o Senhor, regozijaram-se. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Então, novamente, o Senhor Jesus diz: paz seja convosco. Entonces nuevamente el Señor Jesús vuelve a repetir, paz a vosotros. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como me envió el Padre, así también yo os envío. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Y Santo. habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, preste atenção em tudo isso. preste atención a esto. Aqui o Senhor Jesus 2 vezes pronuncia a frase: paz seja convosco. 2 veces el Señor Jesús aquí pronuncia la frase, paz a vosotros. A primeira paz tem a ver com Romanos 5:1, La primera paz tiene que ver con Romanos 5.1, quando diz:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nós sabemos que um dia nós estávamos separados de Deus. Sabemos que un día estábamos separados de Dios. Éramos filhos da ira. Éramos hijos de ira Estávamos debaixo da condenação do pecado. y estábamos bajo la condenación del pecado. Mas quando o Senhor Jesus foi lá na cruz e tomou o nosso lugar, Pero cuando el Señor Jesús fue a la cruz y tomó nuestro lugar, nós fomos justificados. fuimos justificados. Agora nós estamos em paz com Deus. Ahora estamos en paz con Dios. Aquela barreira que nos separava, La barrera que nos separaba agora não existe mais. ya no existe más. Nós somos justificados. Estamos justificados. Justificado significa Justificado significa que nós somos justos diante de Deus. que somos justos delante de Dios. Toda a justiça de Cristo se tornou a nossa justiça. Toda la justicia de Cristo se volvió nuestra justicia. Aquele que não conheceu o pecado, A aquel que no conoció pecado, Deus o fez pecado por nós, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiças de Deus. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Depois você vai ver que ele mostrou as suas mãos e eles regozijaram. Usted va a ver que después él le mostró sus manos y ellos se regocijaron. Aí novamente ele diz: paz seja Y convosco. nuevamente en el versículo 21 él dice, paz a vosotros. Filipenses 4:7 En Filipenses 4:7 fala da paz de Deus. habla de la paz de Dios. Romanos 5:1, Romanos 5:1, paz com Deus. paz con Dios. Filipenses 4:7, Pero Filipenses 4:7, paz de Deus, la paz de Dios, que excede todo entendimento, que excede todo entendimiento, guardará as vossas almas em Cristo Jesus. guardará vuestros pensamientos, vuestras almas en Cristo Jesús. Veja que essas palavras do Senhor são muito significativas. Vea que las palabras del Señor tienen mucho significado. Ele estava dizendo para aqueles discípulos naquela hora Él le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento que eles estavam justificados. que ellos estaban justificados, Não havia mais condenação sobre eles. que ya no había más condenación sobre ellos. Eles haviam passado da morte para a Ellos vida. habían pasado de la muerte a la vida Agora eles estavam em paz com Deus. y ahora estaban en paz con Dios. Mas também eles tinham a paz de Deus. Pero Él también les dejó la paz de O Dios. que significa a paz de Deus? ¿Qué es la paz de Dios? A paz de Deus não é um estado de espírito. A paz de Deus não é um estado de espírito. La paz de Dios no es un estado del espíritu. A paz de Deus não depende de circunstância. La paz de Dios no depende de las circunstancias. Não depende se você está bem ou mal. La paz de Dios no depende de si usted está bien o está mal. A paz de Deus é uma pessoa. La paz de Dios es una persona. É o Senhor Jesus. Es el Señor O Jesús, príncipe da paz. el príncipe de É a paz. paz dentro de nós. Él es la paz dentro de nosotros. Então você vê que o Senhor coloca essas duas frases importantes para Entonces eles. usted puede ver que el Señor le entregó estas dos frases importantes a ellos. Depois que faz isso, ele sopra sobre eles o Espírito. Después que hizo eso, Él sopló sobre ellos el Espíritu. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, preste atenção nessa expressão soprou aqui no versículo 22. preste atención a la expresión sopló en el versículo 22. Ela só ocorre uma vez em todo o Novo Testamento. En todo el Nuevo Testamento solo aparece una vez. Para você encontrar o significado desta palavra, Para que usted pueda encontrar el significado de esta palabra, você vai encontrar novamente no Antigo Testamento, usted la va a encontrar en el Antiguo Testamento, na versão Septuaginta, en una versión llamada la Septuaginta. em Gênesis 2:7. En Génesis 2:7 Diz que Deus criou o homem dice que Dios creó al hombre e soprou nas suas narinas y sopló en su nariz o fôlego da vida. el aliento de vida. Esta é a expressão soprou, Esta es la expresión sopló, infusão, infusión. assim que está no original. Así está en el original. Então, quando o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, Entonces cuando el Señor Jesús sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos, aqui você vê a questão da vida do Espírito. aquí usted puede ver la vida del Espíritu. Algo muito significativo. Algo muy significativo. Porque quando juntamos João 14:16 Porque cuando juntamos Juan 14:16 e todo este acontecimento aqui de João 20, a partir do versículo y 19, todo lo que ocurrió aquí en Juan 20 a partir del versículo 19, você vê que o Senhor Jesus quer ensinar os discípulos usted puede ver que el Señor Jesús quiere enseñarle a los discípulos acerca da obra subjetiva da pessoa do Espírito Santo. sobre la obra subjetiva de la persona del Espíritu Santo. Isto é algo muito importante. Y esto es muy importante, Porque quando lemos os escritos apostólicos, porque cuando leemos los escritos de los apóstoles, descobrimos que os escritos apostólicos descubrimos que los escritos apostólicos é uma continuidade das palavras de Cristo. son la continuación de las palabras de Cristo.
Então agora vamos tomar como base o capítulo 8 de Romanos, Entonces ahora como base vamos a tomar el capítulo 8 de Romanos, para que possamos compreender o aspecto subjetivo da obra do Espírito, para que podamos comprender el aspecto subjetivo de la obra del Espíritu. entender o que significa a obra do Espírito na nossa experiência ¿Y prática. qué significa la obra del Espíritu Santo en nuestra experiencia práctica? Quando você estuda o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, Cuando usted estudia el capítulo 8 de la carta a los Romanos, você vai perceber que este capítulo está dividido em seções. usted se va a dar cuenta que este capítulo está dividido en varias secciones. Então podemos perceber algumas dessas seções aqui. Podemos darnos cuenta entonces de algunas de estas secciones aquí. A primeira seção começa no versículo 1 e vai até o 9. La primera sección, desde el versículo 1 hasta el 9. Aqui Paulo vai mostrar diferentes aspectos daquilo que é a vida no Espírito. Y aquí Pablo va a mostrarnos diferentes aspectos de la vida del Espíritu. Se nós tomamos a segunda seção, ela começa a partir do versículo 9 e vai até o 14. La segunda sección comienza en el versículo 9 y va hasta el 14. Ele vai abordar alguns aspectos da habitação do Espírito. Y ahí él va a mostrar algunos aspectos de la habitación del Espíritu. Depois do versículo 15 até o 17, Después del versículo 15 al 17, ele vai falar sobre a gloriosa obra da nossa filiação por meio do Espírito. y ahí él va a hablar de la obra gloriosa de nuestra filiación o adopción por medio del Espíritu. Uma outra seção inicia aqui no versículo 18 e vai até o versículo 27. Y otra sección entonces comienza en el versículo 18 y va hasta el versículo 27. Ele vai abordar a glória do nosso chamamento celeste. Y él va a hablarnos de la gloria de nuestro llamamiento celestial. Então aqui eu gostaria de me deter um pouco. O sea, aquí me gustaría detenerme un poco. Observe que o versículo 18 ele inicia assim: Puede ver que en el versículo 18, observe que el versículo 18 comienza así. porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura, que há de se manifestar entre nós. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amados, vocês precisam observar cada uma destas seções, Hermanos, usted necesita observar cada una de estas secciones, porque toda a chave para interpretar aquilo que está nessas seções, porque la llave para interpretar lo que está en estas secciones, vocês vão encontrar em cada uma delas. usted la va a encontrar en cada una de ellas. Nessa seção que nós vamos ver do versículo 18 ao versículo 27, La sección que vamos a ver desde el versículo 18 al 27, sobre a glória do nosso chamamento celestial, sobre la gloria de nuestro llamamiento celestial, existem alguns princípios que estão contidos aqui hay algunos principios contenidos aquí e vão nos levar a tocar de maneira gloriosa aquilo que é o nosso chamamento. que nos van a llevar a considerar de manera gloriosa lo que es nuestro llamamiento. Você vai perceber que Paulo ele vai usar duas expressões para filhos aqui. Usted se va a dar cuenta que aquí Pablo usa dos expresiones para hijos. Uma delas, ele vai falar de filhos maduros. Con una de ellas, él nos va a hablar de hijos maduros. Numa outra, ele vai usar a expressão para filhos pequenos, Y la otra, él la va a usar para referirse a los hijos pequeños, imaturos, inmaduros, totalmente dependentes do seu pai. que dependen totalmente de su padre. Então observe tudo isso, Observe esto, porque esta é uma chave. porque esta es una clave. Quando você observa o versículo 19, Cuando usted observa el versículo 19, este texto é muito importante. este texto es muy importante. Diz, pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. A palavra aqui para filhos no original Aquí la palabra hijos é filhos maduros. significa hijos maduros. Aqueles que estão à altura de corresponder às demandas do pai. Aquellos que están en la capacidad de responder a las demandas de su padre. Filhos responsáveis. Hijos responsables. Então observe algo aqui. Entonces, observe algo aquí. Paulo diz que a criação aguarda com grande expectativa, Cuando dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar, com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros.
La manifestación de los hijos maduros. Isso tem a ver com o nosso chamamento, Eso tiene que ver con nuestro llamamiento. especialmente para nós que fomos chamados para esta última fase da obra de Deus. Especialmente para nosotros que fuimos llamados para esta última etapa de la obra de Dios. Então aqui nós vamos ter que buscar as chaves que vão abrir para nós esta sessão desta epístola. Entonces necesitamos buscar las llaves que nos van a abrir esta sección de la epístola. Se você observar, existem 3 gemidos aqui. Si usted observa con atención, se va a dar cuenta que aquí hay 3 gemidos. O primeiro gemido é o gemido da criação. El primer gemido es el gemido de la creación. Paulo diz que a criação, ela geme Pablo dice que la creación gime e suporta dores de parto até agora. con dolores de parto hasta ahora. Se você continuar lendo, Si usted continúa leyendo, Paulo vai dizer que a criação ela foi sujeita à vaidade. Pablo va a decir que la creación fue sujeta a vanidad. A palavra vaidade aqui La palabra vanidad fala de algo que perdeu o seu propósito, nos habla de algo que perdió su propósito, algo nulo, algo que se volvió nulo, algo sem significado. algo que no tiene significado. Paulo diz que a criação foi sujeita a esse estado, Pablo dice que la creación fue sujeta a ese estado, não por causa dela mesma, no por causa de ella misma, mas por causa daquele que a sujeitou. pero por causa de aquel que la sujetó. E quem a sujeitou ¿Y assim? quién la sujetó? Adão. Adán. Gênesis 3:17. Génesis 3:17. Deus disse assim para Adão: Dios le dijo así a Adán: Maldita será a terra por tua causa. maldita será la tierra por tu causa. Então nós vemos hoje toda a criação em estado de degradação. O sea, hoy día vemos que toda la creación está en un estado de degradación, E nós sabemos que a criação será restaurada. pero sabemos que la creación será restaurada. Olha o que diz aqui o versículo 21. Vea lo que dice el versículo 21. De que também a mesma criação Porque también la creación misma seja libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Então, versículo 22 diz que ela geme. Entonces el versículo 22 dice que él gime. Você entende isso? ¿Usted entiende qué es eso? Um dia Deus vai restaurar a criação. Un día Dios va a restaurar la creación E Ele vai colocar todas as coisas aos pés do seu Filho y va a Jesus. colocar todas las cosas a los pies de su Hijo Jesús. Um dia o Senhor Jesus terá preeminência sobre todas as Un día el coisas. Señor Jesús tendrá la preeminencia sobre todas las cosas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, no versículo 21, diz assim: el versículo 21 dice así: que os céus receba. que los cielos, es necesario que los cielos reciban. Está fazendo uma referência à pessoa do Senhor Jesus. Está haciendo referencia a la persona del Señor Jesús. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Precisamos de mais um texto para poder compreender esse texto. Y necesitamos un texto más para comprender ese texto. Efésios 1:10. En Efesios 1:10, Paulo diz assim: Pablo dice así: de fazer convergir nele. de reunir en Él. Aqui faz uma referência à pessoa do Senhor Y ahí Jesus. ese en Él se refiere a la persona del Señor Jesús. Na dispensação da plenitude dos En la tempos. dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas as coisas. Reunir todas las As dos cosas, céus e da terra. las del cielo y las de la tierra. A palavra convergir aqui, La palabra no texto, reunir ahí ela tem um grande significado. tiene un significado muy grande. A tradução significa La traducción significa trazer todas as coisas de volta traer todas las cosas de e regreso colocar aos pés, y colocarlas a los pies, debaixo do cabeça exaltado. debajo de la cabeza exaltada. Então um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Entonces un día Dios va a restaurar todas las cosas. Ele vai trazer todas as coisas. Él va a traer todas las E cosas vai colocar todas as coisas aos pés do Senhor Jesus. y va a colocar todas las cosas a los pies del Señor Para que Ele Jesús. tenha centralidade Para que Él tenga la centralidad e glória sobre todas as coisas. y la gloria sobre todas las cosas. Então você vê a importância dessa sessão de Romanos 8. Entonces puede ver la importancia de esta sección de Romanos 8. Então esse é o primeiro gemido. Entonces este es el primer gemido. Depois tem um outro gemido. Después hay un segundo gemido. Paulo vai dizer aqui no versículo 23. En el versículo 23 Pablo dice, Ele diz, e não só isso, y él dice, y no solo ella, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperamos a adoção, a redenção do nosso corpo. esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Então Paulo diz que não somente a natureza geme, mas também nós gememos. Entonces Pablo dice que no solo la naturaleza gime, nosotros también gemimos.
Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nosotros aguardamos la redención de nuestro cuerpo. Nós não estamos felizes com esse corpo que nós Nosotros temos. no estamos felices con el cuerpo que tenemos. O que nós estamos felizes é com a vida interior que existe Con dentro lo que de estamos nós. felices es con la vida que existe dentro de nosotros. Nós sabemos que há muita corrupção, Nosotros sabemos que hay mucha corrupción existe muita degradação. y hay mucha degradación. A vida natural é constituída de tudo isso. La vida natural está constituida de todo eso. E sabemos que somos vulneráveis ao pecado ainda. Y sabemos que todavía somos vulnerables al pecado. Somos suscetíveis ao pecado. Todavía somos susceptibles al pecado. Mas nós não temos prazer de pecar. Pero no tenemos más placer en pecar. O pecado não é a nossa meta. El pecado no es más nuestra meta. O pecado não é o nosso foco. El pecado no es nuestro foco. Quando pecamos, sentimos o espírito no nosso espírito se entristecer. Cuando pecamos sentimos que nuestro espíritu se entristece Isso nos leva a gemer. y eso nos lleva a gemir. Desejamos ardentemente Y deseamos ardientemente que esse corpo corruptível que este cuerpo corruptible se revista da incorruptibilidade se revista de incorrupción e em nós eternamente y que sea eterno seja tragada a morte pela y vitória. que eternamente la muerte sea absorbida por la victoria. Então você vê, há um gemido em nosso Entonces interior. hay un gemido en nuestro interior. Então você percebe que Paulo vai colocando estes itens aqui. Se puede darse cuenta cómo Pablo va poniendo estos ítems aquí. Mas agora ele chega no versículo 26 do capítulo Pero 8. ahora vea el versículo 26 del capítulo 8. E esse é o texto que eu quero que você observe com muita atenção. Y este es el texto que usted, en este texto fije su atención. Ele inicia assim: e da mesma maneira, Y él dice así, y de igual manera. isto é, da mesma maneira que a criação geme, Esto significa, de la misma manera o de igual manera en que la creación gime, da mesma maneira que nós também gememos, de la misma manera en que nosotros también gemimos. de forma gramatical. Entonces, en una relación gramatical. Isso significa que o gemido do Espírito, aqui no versículo 26, Entonces significa que en el versículo 27, el gemido del Espíritu tem uma ênfase enfatiza. no versículo, no gemido da criação e no nosso gemido. Entonces, el gemido del Espíritu en el versículo 27 está relacionado 26. con el 26, está relacionado con el gemido de la creación y el gemido y nuestro gemido interior. Então você percebe, da mesma maneira, Entonces usted se da cuenta que de la misma manera o Espírito ajuda em nossa fraqueza, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. porque não sabemos orar como convém. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas o Espírito pega firme conosco, Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros com gemidos inexprimíveis. con gemidos indecibles. Vamos entender esse texto, Vamos a entender este texto, porque ele é muito precioso. porque es muy precioso. De acordo com a interpretação da palavra de Deus, De acuerdo con la interpretación de la palabra de Dios, nós temos que tomar o texto no seu sentido usual ordinário. tenemos que normalmente tomar el texto en el sentido en que se usa comúnmente. Isso significa que, Esto significa que quando Paulo diz não sabemos orar como convém, cuando Pablo dice, nosotros no sabemos orar o pedir como conviene, ele não está falando da oração no sentido geral. él no está hablando de la oración en un sentido general. Ele está falando no que concerne o contexto aqui. Él está hablando lo que tiene que ver con el contexto aquí. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Que esta oração ela tem que estar relacionada com a nossa vocação. Que esta oración es la oración relacionada con nuestra vocación. O gemido do Espírito aqui El gemido del Espíritu aquí é a oração que nos leva a tocar es la oración que nos lleva a tocar as esferas mais altas las esferas más altas do nosso chamamento celestial. de nuestro llamamiento celestial. Então você vê que Paulo diz que a natureza geme, Entonces usted puede ver que Pablo dice, la naturaleza gime. ela aguarda com grande expectativa Él aguarda con una ardiente expectativa a manifestação desses filhos maduros. la manifestación de los hijos maduros. Irmãos, nós não temos condições de tocar isso por nós mesmos. Hermanos, nosotros no podemos tocar eso por nosotros mismos. Nós não conseguimos ver a profundidade de tudo isto. No nos damos cuenta de la profundidad de todo esto. Não conseguimos contemplar a realidade estupenda
y no conseguimos contemplar la estupenda realidad do que significa o nosso chamamento celestial. de qué significa nuestro llamamiento Nos celestial. sentimos tão fracos. Nos sentimos tan débiles. Mas sabe o que Paulo diz? Pero ¿sabe lo que dice Pablo? Que o Espírito nos assiste. Que el Espíritu Santo nos asiste. Essa palavra nos assiste. Esa palabra nos asiste. Assiste Asistir significa pega firme. significa que nos toma firme. Então você compreende que Deus nos deu o seu Espírito Usted se da cuenta de que Dios nos dio su Espíritu para que Ele pegue firme conosco para que Él nos tome firmemente em nossas fraquezas, en nuestras debilidades. em nossas debilidades. En nuestras debilidades. Ele pega firme com Él você. nos toma firmemente. Você não é capaz de ver a grandeza do seu chamamento. Usted no se da cuenta de cuán grande es su llamamiento. Você não consegue tocar a realidade disto. Usted no puede tocar la realidad de O eso. Espírito Santo te foi dado Pero el Espíritu Santo fue dado para que você possa tocar isto, para que usted pueda tocar esas para que você cosas. veja a grandeza do seu Para que chamamento, usted vea la grandeza de su llamamiento. para que você toque a realidade da sua responsabilidade. Y para que usted toque la realidad de su responsabilidad. Um dia o nosso Senhor Jesus virá. Un día nuestro Señor Jesús vendrá. Deus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus Y Dios pés. colocará a todos sus enemigos debajo de sus pies. Deus vai restaurar todas as coisas. Y Dios va a restaurar todas las Vai cosas. colocar todas as coisas aos seus pés. Y va a colocar todas las cosas a sus pies. Como que Deus vai fazer isso? ¿Cómo va a hacer Dios eso? Através da sua igreja, A través de su iglesia. através desses filhos maduros. A través de sus hijos maduros. E agora você vê, esta é a obra do Espírito Y Santo. ahora usted se da cuenta que esa es la Abrir obra los del Espíritu nuestros Santo. ojos. Abrir nuestros ojos Levar-nos a tocarmos y llevarnos a tocar as esferas mais altas las esferas más do altas nosso chamamento de celestial. nuestro llamamiento celestial. Vamos dar mais Hermanos. passo. Vamos a dar un paso más. Vamos para 1 Coríntios. Vamos a ver Primera de Corintios. Vamos ver um outro aspecto da obra subjetiva do Espírito. Vamos a ver otro aspecto de la obra subjetiva del Espíritu. Eu quero ler alguns versículos aqui no capítulo 1. Quiero leer algunos versículos del capítulo 1. Vamos ler os versículos 26 a 28. Vamos a ver los versículos 26 al 28. Olhai, pois, irmãos, vosso chamamento, que não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. mas Deus escolheu os nécios do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as menosprezadas, as que não são, para confundir as que são. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Observe que aqui o Senhor mais uma vez está falando do nosso chamamento. Observo que una vez más aquí se está hablando de nuestro llamamiento. Agora, por favor, vamos ao ponto específico. Vamos a ir al punto específico entonces. Capítulo 2, Capítulo 2, a partir do versículo 6, a partir del versículo 6. está assim: contudo falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que desaparecem. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Porém, como está escrito, as coisas que os olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mas Deus nolas revelou por meio do seu Espírito. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção Lo primero que quiero que usted perciba, se dé cuenta, é que Deus tomou as coisas vis
deste mundo. es que Dios tomó las cosas viles de este mundo, As coisas que o mundo considera vis. las cosas que el mundo considera viles, As coisas que o mundo tem desprezado. las cosas que el mundo desprecia, Aquelas pessoas que para o mundo nem são, esas personas que ni siquiera existen para el mundo nem significam nada. y no significan nada para el mundo. Deus tomou essas pessoas Dios tomó a esas personas para envergonhar as que são. para avergonzar las que son. Deus tomou essas coisas pequenas, Dios tomó las cosas pequeñas, aqueles chamados de pobres deste mundo, aquellos que son llamados pobres en este para mundo, expor a vergonha aos poderosos. para avergonzar a los poderosos. Deus está falando aqui pelo seu Espírito de nós. Dios está hablando aquí por su Espíritu de nosotros. Este é o primeiro ponto que eu quero que você considere. Este es el primer punto que quiero que usted considere. Porque agora Paulo vai tocar algo maravilhoso sobre a obra do Espírito. Porque ahora el apóstol Pablo va a hablar de algo maravilloso sobre la obra del Espíritu. Ele vai falar da sabedoria espiritual. Él va a hablarnos de la sabiduría espiritual. Ele fala da sabedoria daqueles que alcançaram a maturidade. Él va a hablar de la sabiduría de aquellos que alcanzaron madurez. Segundo Paulo, sabedoria é uma questão de maturidade. Según Pablo, la sabiduría es un asunto de madurez. Não é de conhecimento intelectual. No es conocimiento intelectual. O conhecimento ensoberbece, El conocimiento ensoberbece, mas o amor edifica. pero el amor edifica. A sabedoria que nós temos La sabiduría que tenemos não é uma sabedoria intelectual. no es una sabiduría intelectual. Ela não vem da nossa capacidade de obter conhecimento. Ella no viene de nuestra capacidad de obtener conocimiento. Aqui ele vai mostrar o que significa essa sabedoria. Aquí nos va a mostrar Pablo qué significa esta sabiduría. Essa sabedoria nos vem por revelação. Esta sabiduría nos viene por revelación. Paulo sobe os pontos mais altos da revelação Pablo sube a los puntos más altos de la revelación para poder nos falar acerca dessa para sabedoria. hablarnos de esta sabiduría. Porque muito daquilo que se chama conhecimento espiritual, Porque mucho de lo que es llamado conocimiento espiritual, conhecimento teológico, conocimiento teológico, é simplesmente conhecimento intelectual. es solamente conocimiento intelectual. Isso produz orgulho. Y eso produce orgullo. O conhecimento que a Bíblia fala El conocimiento del que habla la Biblia tem a ver com a experiência com Deus. tiene que ver con la experiencia con Dios. Então você observa aqui conhecimento e maturidade. Entonces ve aquí usted conocimiento y madurez. Isto é, sabedoria e maturidade. Esto es sabiduría y madurez. Ele fala da sabedoria de Deus em mistério. Y habla de la sabiduría de Dios en misterio. Algo que está escondido nele. Algo que está escondido en él. Aqui no texto mais embaixo, El texto que sigue Paulo fala que o Espírito é aquele que penetra as profundezas de Deus. dice que el Espíritu es el que escudriña las cosas profundas de Dios. É aquele que conhece todas as profundezas de Deus. Es aquel que conoce las profundidades de Dios. E Paulo vai nos mostrar de maneira gloriosa Y nos va a mostrar de una manera gloriosa a obra subjetiva do Espírito Santo nesses textos. la obra subjetiva que hace el Espíritu Santo aquí Ele en diz estos aquilo textos. que os nossos olhos não viram, Él dice, aquello que ojo no vio nossos ouvidos não ouviram, y oído oyó, jamais penetrou no nosso coração. ni ha subido en corazón de hombre. É o que Deus tem para nos dar, Es lo que Dios ha preparado para aqueles que o amam. para aquellos que lo aman. Observe o versículo 10. Observe el versículo 10. Mas Deus nolas Pero Dios nos las revelou reveló pelo seu Espírito. a nosotros por el Espíritu. Essa não é uma experiência vindoura. Esa no es una experiencia futura. Muitos pensam nessa experiência dentro da eternidade. Muchos creen que esta experiencia va a ocurrir en la eternidad. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, a eternidade já existe dentro de la nós. eternidad ya existe dentro de nosotros. Existe uma vida interior profunda aqui. Dentro de nosotros hay una vida interior A profunda. vida eterna habita dentro de nós. La vida eterna habita dentro de nosotros. Jesus disse para a mulher samaritana, Jesús le dijo a la mujer samaritana se ela cresce nele, que si ella creía en Él, no seu interior, de su interior iria formar rio de águas vivas, correrían ríos de agua que viva saltaria para dentro da que eternidade. saltarían para la vida eterna. A nossa vida cristã Nuestra vida é cristiana algo tão rico, es algo tan rico, é algo tão poderoso. es tan poderosa, Essa vida é tão gloriosa esa vida es tan gloriosa que nós vivemos com o nosso coração no céu. Que nós vivemos com o nosso coração no céu. que nosotros vemos con nuestro corazón en el Nossa cielo. mente está no céu. Nuestra mente está en el cielo, Nossos pés estão na terra.
y nuestros pies están en la tierra. Em Efésios 2:6, En Efesios 2:6, Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares Pablo celestiais. dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esta é uma realidade espiritual para Esto es nós. una realidad espiritual para nosotros. Porque nós, como a igreja do Senhor Porque Jesus, nosotros como la iglesia del Señor Jesús somos um lugar onde os céus e a terra se encontram. somos el lugar donde el cielo y la tierra se A encuentran. vida cristã é muito profunda. La vida cristiana es muy É uma profunda. vida de gozo, Es una vida de é gozo, uma vida de alegria, una vida de alegría, é uma vida de experiência após experiência com o Senhor. una vida de experiencia tras experiencia en el Señor. A cada momento o Senhor quer nos levar a uma experiência. En cada instante el Señor quiere llevarnos a una nueva experiencia. E ela é a nossa experiência com o Senhor Nuestra experiencia con el Señor, que nos leva a amadurecer na sabedoria, que nos lleva a madurar en la no sabiduría conhecimento do Senhor. y en el conocimiento del Señor. Observe o que ele está dizendo aqui. Observe lo que Pablo está diciendo aquí. O Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus. El Espíritu Santo, Él escudriña las profundidades de Dios. E aquilo que ele toma de conhecimento dessas profundezas de Deus, Y aquello que Él toma de las profundidades de Dios, ele não toma para si, no lo toma para sí. ele revela para nós. Él lo revela a nosotros. Ele nos leva a tocar de maneira profunda Él nos lleva a tocar de una manera a profunda sabedoria espiritual. la sabiduría espiritual. Esta é uma realidade para mim e para você. Es una realidad para mí y para ti. Descobrimos aqui La descubrimos aquí, que o Espírito nos foi dado que el Espíritu nos fue para dado nos levar para llevarnos a tocarmos a tocar às esferas mais altas las esferas más da altas sabedoria de Deus. de la sabiduría de Dios. Vamos ler mais uns textos só para vocês observarem algo aqui. Vamos a leer un texto más para que ustedes puedan ver algo aquí. Esses textos eles vão jorrar luz neste ponto aqui em Estos 1 textos van a Coríntios. arrojar luz sobre esto que estamos hablando aquí. Efésios capítulo 3, Efesios capítulo 3, a partir do versículo 4 a partir del versículo 4 até o versículo 10. hasta el versículo 10. Pelo que quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Veja, o profundo conhecimento do mistério de Cristo. Ve, aquí Pablo habla de su profundo conocimiento en el misterio de Cristo. Mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles Observe. y profetas por el Espíritu. Observe este exemplo. Ahora observe esto aquí. Dentro das profundezas de Deus, Dentro de las profundidades de Dios, havia algo do mistério de Cristo. había algo allí del misterio de Cristo. Deus não havia revelado para ninguém. Dios no lo había revelado a nadie. Muitos no passado, Muchos en el pasado, patriarcas, profetas, patriarcas, profetas, tocaram neste mistério, tocaron este misterio, mas apenas fazendo uma sombra. pero solamente en la sombra. Eles não puderam tocar na realidade deste mistério. Pero no tocaron la realidad. Mas agora o Espírito Santo revelou para Paulo Pero ahora el Espíritu Santo nos reveló esto, este mistério de Cristo. este misterio de Cristo. Esse mistério de Cristo é a igreja. Y ese misterio de Cristo es la Isso iglesia. está dentro das profundezas de Y eso Deus. está en las profundidades de Dios. Observe o que ele diz mais a partir do versículo 6. Vea lo que dice ahora en el versículo 6 el apóstol Pablo. A saber que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Que Evangelho. los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos tomar agora a partir do versículo 8. Y vamos a tomar ahora el versículo 8. E diz: A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de pregar o Evangelho de anunciar entre los gentiles el Evangelio das insondáveis riquezas de Cristo. de las inescrutables riquezas de Cristo. Essas insondáveis riquezas de Cristo Estas riquezas inescrutables de são Cristo aquelas grandezas dentro de Deus son esas grandezas dentro de Dios que eu e você por nós mesmos, eu e você por nós que tú mesmos, y yo por nosotros mismos, com a nossa capacidade intelectual, con nuestra capacidad intelectual, com o nosso conhecimento con intelectual, nuestro conocimiento intelectual, jamais vamos tocar. jamás vamos a tocar. Mas Deus nos deu o seu Espírito. Pero Dios nos dio su Espíritu. Seu Espírito habita dentro de Su nós. Espíritu habita dentro de E é Ele nosotros. que penetra as profundezas de Deus. Y Él penetra las profundidades de Dios. Ele toca essas insondáveis riquezas de Cristo Jesus Y Él toca las insondables riquezas de Cristo Jesús e revela para nós. y las revela a nosotros. Isto é algo
algo glorioso. Esto es algo glorioso. Esta é uma riqueza que eu e você temos habitando dentro de nós. Esta es una riqueza que nosotros tenemos habitando dentro de nosotros. Mais do que o conhecimento dessas riquezas, Más que el conocimiento de estas riquezas, é a pessoa que nos revela estas riquezas. es la persona, mayor que el conocimiento de estas riquezas, es la persona que nos revela esas E riquezas. esta pessoa é o Espírito de Deus. Y esa persona es el Espíritu de Dios. Então ele vai dizer mais ainda. Entonces él va a decir además, Versículo 9. versículo 9, capítulo 3 de Efesios, E demonstrar a todos y aclarar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, o qual criou todas as coisas. y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio que escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Então veja, primeiro, Paulo está falando do mistério de Cristo. Entonces vea que primero Pablo está hablando del misterio de Cristo. Depois ele vai falar das insondáveis riquezas de Cristo. Después va a hablar de las riquezas inescrutables de Cristo. Depois ele vai falar da dispensação do mistério. Después él va a hablar de la dispensación del misterio. Observe essas frases, Observe las frases, porque elas estão intimamente ligadas. porque ellas están íntimamente ligadas. O mistério de Cristo, El misterio de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, las riquezas insondables de Cristo, a dispensação do mistério, la dispensación del misterio, tudo isso está intimamente ligado. todo está íntimamente ligado. Aí ele vai dizer assim, para Aí- que a multiforme sabedoria de Deus Ahí lo va a decir, para que la multiforme sabiduría de Dios seja agora dada a conhecer sea ahora dada a conocer por meio da igreja por medio de la iglesia aos principados e potestades dos lugares a los celestiais. principados y potestades o los lugares celestiales. Preste atenção em duas coisas aqui. Preste atención aquí en dos cosas. Primeiro, Paulo vai nos mostrar que a igreja é o mistério de Cristo. Primero nos va a mostrar que la iglesia es el misterio de Cristo. Este assunto dentro de Deus, Es un asunto que está dentro de Dios, das insondáveis riquezas de Cristo. de las riquezas inescrutables de Cristo. Mas também existe a dispensação do mistério. Pero también está la administración del misterio. Esta palavra dispensação, Esa palabra dispensar o administrar, a tradução dela la traducción de ella significa economia, significa la economía, a administração. la administración. Então veja como será essa administração do mistério. Entonces, vea cómo se administra el misterio. Não é algo que vai ficar dentro de Deus. No es algo que se va a quedar allí dentro de Dios. O Espírito Santo toma esta verdade El Espíritu Santo va a tomar esa verdad como ensinamento e vida como un enseñamiento vivo, una enseñanza viva, e vai derramar para dentro de nós. y la va a derramar dentro de E nosotros. se isto é verdade dentro de nós, Y esto va a ser verdad dentro de nosotros. a multiforme sabedoria, Entonces la multiforme sabiduría, esta palavra multiforme, esa palabra multiforme, a tradução dela significa la traducción de ella significa múltiplas facetas. con muchos rostros o facetas, As múltiplas facetas las múltiples da facetas sabedoria de Deus de la sabiduría de Dios se torne conhecida se vuelven conocidas agora ahora aos principados e potestades a los principados y potestades nos lugares en celestiais. los lugares celestiales. Permita-me traduzir tudo isso numa linguagem mais simples. Permítame traducir todo esto a un lenguaje más simple. Sabe o que Paulo está dizendo para nós, amados irmãos? ¿Sabe e lo que irmãs? Pablo está diciéndonos? É que a igreja Es que la iglesia é o instrumento de Deus, es el instrumento de Dios, aonde as suas múltiplas facetas, donde sus múltiples facetas, as múltiplas facetas da sua sabedoria, las múltiples facetas de su sabedoria que estava escondida nele. la sabiduría que estaba escondida en él Ninguém pode tocar esta sabedoria, y que ninguno puede tocar, mas o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus. pero el Espíritu Santo examina las profundidades de Dios E ele traz a realidade dessa sabedoria. y él trae la realidad de esa E sabiduría ele depositou na igreja. y la deposita en la E iglesia. a igreja é o instrumento Y la iglesia es el instrumento onde principados e potestades, donde los principados y potestades, anjos bons e maus, los ángeles buenos y los ángeles estão malos, aprendendo están aprendiendo, sobre a economia do mistério de Deus. están aprendiendo la economía del A igreja é misterio uma de Dios. escola. La iglesia es una escuela. Você é uma escola viva. Usted es una escuela viva. Há a sabedoria de Deus dentro de você. La sabiduría de Dios dentro suyo. Nem mesmo os anjos que estão perto de Deus em seu trono. Ni siquiera los ángeles que están cerca de Dios en su trono. Os anjos que estão participando da glória de Deus. Los ángeles que participan de la gloria de Dios. Não foi através deles que Deus escolheu se revelar de tal maneira. Dios no los escogió a ellos para revelarse. Ele escolheu você e eu. Él te escogió a ti y a mí. Ele nos chamou Él nos llamó em santa vocação. con una vocación santa. Aqueles que o mundo os consideram vis.
aquellos a quienes el mundo considera viles, aqueles que são desprezados neste mundo. aquellos que son despreciados por el mundo. Deus os chamou com santa vocação Dios nos llamó con una vocación santa e fez com que seu Espírito os habitasse. y hizo que su espíritu nos habitara. Ele derramou seu Espírito para dentro de nós. Derramó su espíritu en nosotros. E esse Espírito que nos habita Ese espíritu que habita en é nosotros aquele que penetra as profundezas de Deus. es el que examina las E profundidades de este Dios. Espírito Ese espíritu, está nos levando a experimentar algo. Él nos está llevando a experimentar Algo tão vivo, algo vivo, real. real, Algo que eu e você temos que tocar nesse tempo. algo que usted tiene que tocar en este tiempo. Este mundo está em trevas. Este mundo está en tinieblas. Este mundo está padecendo. Este mundo está padeciendo. Isaías disse que essa terra cambaleia como um bêbado. Isaías dice que esta tierra tiembla como un ebrio. Esse mundo jaz no maligno. Este mundo Jaz no maligno. está bajo el maligno. Esse mundo está condenado. Está condenado. Mas você e eu Pero tú y yo somos uma escola de Deus nessa terra. somos la escuela de Dios en esta tierra. Diante de principados e potestades. Delante de los principados y Nós potestades. estamos aqui para falar, Estamos aquí para hablar, para proclamar, para proclamar com o testemunho da nossa vida, el testimonio de nuestra a vida. sabedoria de Deus nessa terra. Es la sabiduría de Dios en esta tierra. Mas nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Pero no podemos hacer eso por nosotros mismos. Porque senão a nossa carne vai tomar o seu lugar de Porque si no, preeminência. nuestra carne va a tomar el lugar de preeminencia. Mas Deus nos deu o seu Espírito. Pero Dios nos dio su E espíritu. através do seu Espírito, Y a través de su espíritu, Deus está comunicando suas glórias. Dios está comunicando sus glorias. As glórias da sua sabedoria. Las glorias de su sabiduría. As glórias do seu La propósito. gloria de su propósito. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Preste atención a esto, hermano y Por hermana. isso que Deus colocou em você o Espírito Santo. Por eso Dios colocó en usted su Espíritu Santo. Agora você entende o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 2. Ahora usted puede entender lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios 2. Aquilo que os olhos não viram, Lo que ojo no vio, aquilo que os ouvidos não ouviram, ni oído yo, aquilo que jamais passou no coração do homem, ni ha subido en corazón de é o hombre. que Deus tem preparado Es lo que Dios ha preparado para aqueles que o amam. para aquellos que lo aman. Irmãos, isto é glorioso Hermanos, demais. esto es glorioso. Isso é precioso Esto es demais. precioso. O mundo pode te considerar uma pessoa vil. O mundo pode te considerar uma pessoa vil. El mundo te puede considerar una persona vil. Você pode se sentir desprezado neste mundo. Usted se puede sentir despreciado por el mundo. Não olhe para essas coisas. No mire a esas Toque a cosas. realidade interior do Espírito no seu espírito. Toque la realidad interior del Espíritu dentro suyo. Toque a vida do Espírito no teu espírito. Toca la vida del Espíritu que está en tu espíritu. Porque isso é real dentro de você. Porque esto es real dentro de Ele ti. habita dentro de você. Él es la vida dentro de Você ti. precisa honrar esta pessoa. Usted tiene que honrar a esta persona. Deus te deu esta pessoa. Dios te dio a esa O persona, Espírito Santo. el Espíritu Santo, Para tornar isto verdade em você. para que todo esto se haga verdad en ti E através de y você. a través de ti. Porque através de você Deus fala. Porque a través de ti Dios habla. Através de você Deus está se movendo nessa terra. Porque a través tuyo Dios se está moviendo en esta tierra. Cristo é o cabeça. Cristo es la cabeza, Está no trono. está en el trono. Nós somos sua Y igreja. nosotros somos su iglesia, Seu corpo. su cuerpo, Aqui nessa terra. aquí en esta É tierra. onde ele se move. Allí Él se mueve. Você consegue tocar isto. ¿Usted se da cuenta de eso? Você consegue ver isto. Usted puede ver Isso é eso. glorioso demais. Esto es muy glorioso. Isso é algo muito precioso. Esto es precioso. Então, irmãos e irmãs, Sus hermanos y hermanas, para que a gente possa concluir tudo isso. para concluir con todo esto, Agora vamos voltar para aqueles textos que nós começamos a ler lá em João capítulo 20, vamos a regresar a los textos que comenzamos leyendo en Juan capítulo 20, a partir do versículo a 19. partir del versículo 19. Você lembra que os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Usted recuerda que los discípulos se habían encerrado por miedo de los judíos. O Senhor Jesus entra naquele lugar, El Señor Jesús entró en ese lugar mostra para eles o objetivo da redenção. y les mostró cuál era el objetivo de la redención. Agora eles estavam em paz com Deus. Y ahora ellos estaban en paz con Dios. Eles estavam com a paz de Deus. Ellos estaban con la paz de Dios. Eles não precisavam ficar com medo dos judeus. Y ya no tenían que tener miedo de los judíos, Porque o Espírito seria vida dentro deles. porque el Espíritu Santo iba a ser la vida dentro de ellos. Então eles não tinham que temer. Entonces ellos no tenían nada que perder. Eles
não podiam ficar naquelas 4 paredes. No podían quedarse encerrados dentro de esas 4 paredes. Vocês se lembram de tantos milagres, Usted se recuerda de tantos milagros, todos os ensinos que eles ouviram do Senhor. todas las enseñanzas que escucharon del Señor. Eles não tinham realidade daquilo, Ellos no tenían todavía la realidad de mas aquello. quando o Espírito Santo veio habitar Pero cuando el Espíritu Santo vino a habitar o interior de suas vidas, en el interior de sus vidas, ele veio substantificar Él vino a hacer real tudo que o Senhor Jesus ensinou, todo lo que el Señor Jesús tudo que enseñó, o Senhor Jesus fez. todo lo que el Señor Jesús hizo. Foi o que o Espírito Santo veio Fue lo que el substantificar. Espíritu Santo vino a hacer real. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, quando você lê aqui nos evangelhos, cuando usted lee aquí los evangelios, tudo que está relacionado à pessoa e obra do Senhor Jesus, todo lo que está relacionado con la persona y la obra del Señor isso é Jesús, verdade dentro de nós. eso ahora es verdad dentro de Isso não nosotros. pode ser só letra, No, eso no puede ser solo letra, isso é vida. eso es vida. Mas como você tem certeza que isso é vida? Pero ¿cómo sabe usted, tiene certeza de que eso es vida? Como você pode comunicar a vida dessa palavra? ¿Cómo puedes comunicar la vida de esta palabra? Como você pode tocar a vida desta ¿Y palavra? cómo puedes tocar la vida que está en esta palabra? Através do Espírito Santo. que A em través você del habita. Espíritu Santo que está en ti. Veja a grandeza de tudo isso. Vea cuán grande es todo Isto esto. é maravilhoso ¿No demais. es esto el maravilloso? Foi esta verdade que os arrancou daquelas 4 Fue paredes, esta verdad la que los arrancó fuera de esas 4 paredes. espiritualmente falando. Hablando espiritualmente. Pode ser que estejamos também presos em 4 paredes. A lo mejor nosotros también estamos presos entre 4 paredes. Talvez até possamos nos sentir livres. Tal vez hasta nos sintamos libres. Mas que liberdade é essa onde o Espírito Santo não é livre? Pero ¿qué libertad puede ser esa donde el Espíritu Santo no es libre? Onde toda a gloriosa obra que ele realizou está no passado. Donde toda la obra gloriosa que Él realizó quedó en el pasado. Ficamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos Nos quedamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles com um espírito saudosista. Com um espírito saudosista, com saudade. con un espíritu de nostalgia. Quando lemos a história da igreja no passado, Cuando leemos la historia de la iglesia en el pasado, duvidamos que isso possa ser realidade em nossos dias. dudamos de que eso se pueda hacer realidad en nuestros días. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y o hermanas, Senhor tem algo muito glorioso para nós. el Señor tiene algo muy glorioso para Paulo nosotros. fala da glória vindoura, Pablo habla de la gloria venidera que há de se revelar em nós. que en nosotros ha de manifestarse. Existe algo que vai se revelar em nós nesses últimos tempos. Hay algo que se va a revelar en nosotros en estos últimos tiempos. Eu acredito que nós somos a última geração. Yo creo que nosotros somos la última generación. Estamos vivendo a última fase da obra de Deus. Estamos viviendo la última etapa de la obra de Dios. Eu creio que nós somos aqueles que o Senhor escolheu para esse tempo, Yo creo que nosotros somos aquellos a quienes el Señor escogió para este tiempo, para preparar o caminho da volta do seu filho amado. para preparar el camino del regreso de su Hijo. Eu creio que muitos que estão aqui Yo creo que muchos que están aquí não passarão pela morte, no pasarán por la muerte, não vão experimentar a morte, no van a experimentar la vão muerte, receber o nosso Senhor Jesus van a Cristo. recibir al Señor Jesús. Mas Ele não vem para uma igreja doente, Pero Él no vino para una iglesia enferma, Ele não vem para uma igreja apostata, y Él no viene para una iglesia apóstata. Ele vem para uma igreja madura, Él viene por una iglesia madura, uma igreja constituída de filhos maduros, una iglesia constituida de hijos maduros, filhos que têm consciência da sua responsabilidade, hijos que están conscientes de su responsabilidad, filhos que têm clareza quanto à sua vocação e chamamento, hijos que tienen claridad respecto a su vocación y llamamiento, filhos que compreendem o que é a visão celestial. hijos que entienden qué es la visión celestial. O Senhor não vai voltar para uma igreja El Señor no va a volver por una que iglesia está caminhando a ermo, que está caminando de qualquer maneira, de cualquier manera, mas uma igreja que está focada no seu pero una propósito. iglesia que está enfocada en su propósito. Então, irmãos e irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, quais são as paredes que nos prendem? ¿cuáles son las paredes que nos están encerrando? O que tem nos causado medo? ¿Qué nos ha causado miedo? O que nos impede de sair para fora? ¿Qué nos impide salir hacia afuera? Isso significa Esto significa tocar de maneira real o que é o nosso chamamento celeste, tocar de una manera real nuestro llamamiento a nossa celestial, vocação nuestra celestial. vocación celestial. Sabemos que ela é alta demais, Sabemos que ella es muy alta, é muito elevada. es muy elevada Não temos capacidade de nós mesmos para isso, y que no tenemos capacidades en nosotros mismos para ella. mas nós temos que nos entregar ao Espírito Santo. Pero tenemos que entregarnos al Espíritu Temos Santo. que honrar sua obra em Tenemos, nós, tenemos que honrar su obra en nosotros. porque somente Ele pode nos ajudar Porque solamente Él nos puede ayudar em nossas debilidades, en nuestra debilidad, em nossa incapacidade, en nuestra incapacidad e nos levar a tocar y llevarnos a tocar de maneira real de una manera real
fundamental, a grandeza do nosso chamamento, la grandeza de nuestro llamamiento nos posicionar y posicionarnos diante de Deus delante de Dios para cooperarmos, para que cooperemos, para que o nosso Senhor Jesus, para que el Señor Jesús Ele possa ter centralidade um dia Él pueda tener la centralidad un día em todas as en coisas. todas las cosas. Você vê, mas não somente isto. Pero no solamente eso, O que está em 1 Coríntios 2, lo que está en 1 Corintios 2, as grandezas de Deus, las grandezas de Dios, as profundezas de Deus, las profundidades de Dios, a sabedoria de Deus. la sabiduría de Dios, O Espírito Santo e somente Ele, el Espíritu Santo y solo Él Ele toma esta sabedoria inescrutável toma esa sabiduría inescrutable e nos revela. y nos la revela. Sabedoria é esta, ¿Qué sabiduría es esa? que nós não somos capazes de tocar com os nossos olhos, Que con nuestros ojos no podemos ver, com o nosso coração, y con nuestro com a corazón, nossa mente. y con nuestra mente. Sabedoria é essa que nós não somos capazes de ouvir, Sabiduría que no somos capaces de oír, mas o Espírito é aquele que revela para nós. pero el Espíritu es el que revela Ele é estas aquele que cosas. ilumina o nosso coração. Ilumina nuestro corazón Ele é aquele que nos inspira. y es aquel que nos inspira. Entende isso, irmãos e ¿Usted irmãs? entiende eso? Esse é o nosso chamamento. Este es nuestro llamamiento. Esta é a nossa vocação. Esta es nuestra vocación. E a obra subjetiva do Espírito Santo Y la obra subjetiva del Espíritu Santo é muito importante para a igreja es hoje. muy importante para la É iglesia hoy. fundamental Es fundamental para que a igreja continue na sua vocação, para que la iglesia continúe en su vocación, para que ela não perca o foco. para que no pierda el foco. Somente o Espírito Santo pode capacitar a igreja Solo el Espíritu Santo puede capacitar a la iglesia a viver de maneira digna, para vivir de una manera digna, segundo a vontade de Deus. según la voluntad de Dios. Nós não podemos nos perder nisso, irmãos e irmãs. Nós não podemos nos perder nisso. No podemos perder eso, hermano. Nós não podemos nos desvencilhar No podemos desviarnos do foco de Deus, del foco de do Dios, propósito de Deus. del propósito de O Dios. inimigo quer nos distrair. El enemigo quiere distraernos. Ele quer nos colocar em certas situações. Él quiere llevarnos a ciertas situaciones. Ele quer nos levar a nos envolver com certos entretenimentos Y Él quiere entretenernos con ciertas cosas que vai desviar o nosso foco, que nos desvían de nuestro foco, que vai mudar a nossa visão. que cambian nuestra visión. Mas o Senhor tem nos dado o seu Espírito. Pero el Señor nos dio su E Ele Espíritu. está aqui. Y Él está aquí. E somente Ele pode nos conduzir. Y solo Él puede conducirnos. Somente Ele pode nos levar Y solo Él puede llevarnos a tocar de maneira real a tocar de una manera real todas essas verdades gloriosas. todas estas verdades Ele é o gloriosas. nosso paracleto. Él es nuestro paracletos. Ele é o nosso conselheiro. Él es nuestro Ele é o consejero, nosso ajudador. nuestro ayudador, Aquele que pega firme conosco. aquel que nos toma con fuerza. Talvez você tenha dificuldade de entender o que Deus tem para você. Tal vez usted tiene dificultades para entender lo que Dios tiene para usted. Talvez você tenha dificuldade de compreender a tua vocação. Y también tienes dificultad para entender tu vocación. Talvez você não está muito claro quanto à visão. Y tal vez tú no estás muy claro respecto de la visión. Mas o Senhor te deu o Espírito Pero Santo. el Señor te dio el Espíritu Santo, Este santo paracleto el Santo Paracleto, para te ajudar. para ayudarte. Ele é o teu ajudador. Él es tu ayudador, Ele é o teu conselheiro. tu consejero. Ele é aquele que fala no teu coração. Es el que habla en tu corazón. Ele é um amigo fiel. Es tu amigo fiel. É aquele que não te deixa só. Aquel que nunca te deja Aquele solo. que não te desampara. Aquel que no te Você desampara. nunca esteve só. Tú nunca estarás solo. Desde o dia que Ele entrou na tua vida, Desde el día que Él entró en tu vida, Ele nunca te deixou só. Él nunca te ha dejado solo. Ele nunca te deixou sozinho neste mundo. Él nunca te ha dejado solo en este Ele mundo. pega firme com você. Ele pega firme com você. Él está firmemente contigo. Às vezes você se cansa. A veces te cansas, Às vezes você desanima. a veces te desanimas, Mas Ele é aquele que está ao teu lado. pero Él está siempre a tu lado. Ele é o teu ajudador. Él es tu ayudador. Ele pega firme com Él te você. toma con fuerza. Às vezes você não sabe orar como convém. A veces no sabes orar como conviene. Às vezes você não consegue tocar a realidade do seu chamamento. Y a veces no consigues tocar la realidad de tu llamamiento. Você está orando sobre tantas as coisas. Estás orando sobre tantas cosas. Assim como o Senhor disse para Marta, Así como el Señor le dijo a Marta, uma só coisa. solo una Toca o cosa. propósito de Deus. Toca el Mas propósito de como Dios. você vai conseguir tocar o Pero propósito? ¿cómo vas a tocar el propósito de Dios? Falhamos tantas vezes nisso. Fracasamos tantas veces Mas o en esto. Espírito Santo pega firme conosco. Pero el Espíritu Santo nos toma firme. Quando nós fracassamos, Cuando fracasamos, quando estamos desanimados, cuando estamos desanimados, Ele pega firme conosco. Él te toma con fuerza, Ele nos ajuda. nos ayuda, Ele é o nosso ajudador. es nuestro ayudador, Ele é o nosso protetor. es nuestro protector. Tantos dardos inflamados vêm contra nós. Tantos dardos de fuego vienen contra nosotros Alguns conseguem nos y atingir. algunos nos alcanzan Sentimos até fracos. y nos sentimos débiles.
pensamos que nós não vamos conseguir levantar, y pensamos que no vamos a conseguir mas Ele é o levantarnos. nosso ajudador, Pero Él es nuestro ayudador. Ele é o nosso protetor, Él es nuestro Ele é o protector. nosso protetor. Él nos protege. Entende isso, ¿Usted entiende eso? compreende isso. ¿Lo comprende? Ele é o Paracleto. Él es el Paracletos. Ele é aquele que vai nos ajudar a sair dessas 4 paredes espirituais, Él nos va a ayudar a salir de esas 4 paredes a espirituales avançar em direção ao propósito eterno para de Deus. avanzar en dirección al propósito eterno. de Glórias Dios. a Deus pelo seu Espírito. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Glórias a Deus pelo Gloria a seu Dios por el Espírito. Espíritu Santo de Dios. Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, Pablo escribiendo a los hermanos de no Éfeso, capítulo 5, versículo en el 18. capítulo 5, Ele disse: não vos embriagueis com vinho no dice, qual há contenda, no os embriaguéis con vino, no qual há contenda, en lo cual hay disolución, mas enchei-vos do Espírito. mas sed llenos del Espíritu. Você compreende a força desse texto, ¿Usted comprende la fuerza de o ese poder texto? desse texto? El poder de ese texto. Irmãos e irmãs, nós precisamos que isso seja verdade em nós. Hermanos y hermanas, necesitamos que esto sea verdad en nosotros. Necessitamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, Necesitamos una vida llena del Espíritu Santo para que Cristo seja glorificado em nós, para que Cristo sea glorificado en para que a nosotros, sua obra e pessoa para que su obra y persona seja substantificada em nosso viver. sea hecha real en nuestra vida. Só o Espírito Santo pode fazer Y isso. solo el Espíritu Santo puede Ele hacer eso. veio para glorificar Cristo em Él nós. vino para glorificar a Cristo en nosotros. Que Deus nos abençoe com a sua Que palavra. Dios nos bendiga con su Que palabra. Deus abra o nosso entendimento nesta noite, Que Dios abra nuestro entendimiento en esta para noche, que nós possamos receber esta palavra, para que podamos recibir esta palabra, ver o quanto é importante a obra do Espírito Santo, ver cuán importante es la obra del no Espíritu seu, Santo no seu aspecto subjetivo, en ese aspecto subjetivo, para que nós venhamos a entender verdadeiramente o propósito de Deus nesse tempo. para que vengamos a entender verdaderamente el propósito de Dios en este tiempo. Porque eu mesmo, pessoalmente, tenho um sentimento Porque yo mismo, en lo personal, tengo un sentimiento. que o inimigo tem trabalhado de maneira muito sutil El enemigo ha trabajado de una manera muy sutil para trazer confusão acerca da obra e pessoa do Espírito Santo. para traer confusión sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Outra coisa que o inimigo tem feito, Y otra cosa que el enemigo ha hecho, diluído a obra do Espírito ha Santo. diluido la obra del Espíritu Santo. Alguns não sentem necessidade de ter o Espírito Santo entre nós, Algunos no sienten la necesidad de que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, encabeçando todas as coisas práticas, encabezando todos los asuntos prácticos. porque nós sabemos fazer tudo, Porque nosotros sabemos hacer todo, nós sabemos organizar, sabemos organizar, nós sabemos criar, sabemos crear. nós não precisamos dele, No necesitamos nem al sentimos Espíritu. falta dele. Y ni siquiera sentimos la necesidad de él. Agora, irmãos e irmãs, Pero ahora, hermanos y hermanas, você consegue meditar novamente nesses textos que vocês ouviram? si usted puede meditar nuevamente en los textos que oímos, Você pode ver que nós não temos como prosseguir sem ele, usted se puede dar cuenta que no tenemos manera de continuar sin él. não temos como avançar sem ele. No podemos avanzar sin él. Você percebe a importância de tudo isso? Usted se da cuenta de la importancia de Como todo nós, esto. como nós temos que orar, ¿Cuánto tenemos que orar pedir perdão a Deus y pedirle perdón a Dios por ter ignorado a obra do Espírito Santo por haber entre nós. ignorado la obra del Espíritu Santo en nosotros? Paulo disse em Efésios 4:30, Pablo dice en Efesios 4:30, não entristeçais o Espírito, no contristéis al Espíritu, o qual fosse selado para o dia da por el redenção. cual fuisteis sellados para el día de la Não redención. é a redenção da cruz, No es la redención de la cruz, é a redenção do nosso corpo. es la redención de nuestro cuerpo. Ele é a garantia que Deus nos deu Él es la garantía que Dios nos dio para dizer a nós para decirnos que nós vamos chegar até o final. que vamos a llegar hasta el É a final. certeza que eu e você temos, Es la certeza que tenemos que um dia chegaremos diante do que Senhor. un día llegaremos delante del E a Señor. grande prova disso Y la gran prueba, la é que evidencia Ele de eso, habita dentro de es que el nós. Espíritu Santo habita dentro Isso é de nosotros. maravilhoso demais. ¿No es maravilloso eso? Eu e você temos que nos alegrar diante de Deus, Tenemos que alegrarnos delante porque de o Dios, Espírito habita em nós. porque el Espíritu habita en nosotros. Paulo diz também aos Tessalonicenses, Pablo le dice también a los tesalonicenses, na primeira carta, en su primera carta, capítulo 5, versículo 19. capítulo 5, versículo 19, Ele diz para nós não apagarmos o Espírito. él habla de que no apaguemos al Nós Espíritu. não podemos apagar sua obra. No podemos apagar la obra del Não Espíritu. podemos dar a Ele um lugar que de segunda categoria. No lo podemos colocar en un lugar de segunda categoría. Não podemos menosprezar Ele. No lo podemos menospreciar. Irmãos, isso é muito sério. Hermanos, esto es muy serio. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, El escritor a los Hebreos en el capítulo 10, a partir do versículo 26, ele vai fazer algumas severas a admoestações. partir del versículo 10, él va a hacer unas admonestaciones severas. E quando ele vai concluir essas exortações, Y cuando él concluye esas exhortaciones, ele diz para nós não pisarmos a obra do Espírito.
Él nos habla de no pasar por alto Nós o não podemos despreciar la obra del Espíritu. desprezar a obra do Nosotros Espírito. podemos despreciar la obra del Nós não Espíritu. podemos menosprezar. No lo podemos menospreciar. Entende, irmãos? ¿Lo entiende? Isso é muito sério. Esto es muy serio. Nós precisamos orar ao Senhor, Tenemos que orar al Señor pedir perdão ao y Senhor, pedirle perdón al se Señor nós não temos reconhecido o seu lugar entre nós, si no hemos reconocido su lugar entre sua nosotros, obra entre nós. su obra entre nosotros. É isso que espiritualmente tem nos deixado pobres, Es esto lo que nos ha dejado pobres espiritualmente, frios, fríos, indiferentes. indiferentes. Mas há algo que o Senhor deseja fazer. Pero hay algo que el Señor quiere hacer. Ele quer que esta palavra entre no meu e no teu coração como Él vida. quiere que esta palabra entre en el centro de tu corazón como vida Exponha tudo que está errado na nossa conduta, y exponga todo lo que está equivocado en nuestra conducta concernente à pessoa e obra do Espírito respecto Santo. a la persona y a la obra del Espíritu Porque Ele quer nos Santo. levar a viver uma vida cristã num plano mais alto. Porque Él quiere llevarnos a vivir la vida cristiana en Ele el quer plano nos más alto. levar a tocar águas profundas da revelação. Y Él quiere que toquemos las aguas profundas de la Ele revelación. quer que o seu Espírito Santo Y Él quiere que su Espíritu nos Santo encha a cada dia, nos llene cada día nos capacitando y nos capacite a corresponder para corresponder ao chamado celestial. al llamamiento celestial. Que Deus vos abençoe. Que Dios nos bendiga. Vamos orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y más que eso, te damos gracias por la persona gloriosa de tu Espíritu Santo. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la acción de gracias, porque Él también es de la misma esencia tuya, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos honrarlo y reconocer que sin tu Espíritu Santo no existe ninguna posibilidad de que nosotros podamos avanzar en tu propósito y en tu llamamiento. Que todos los recursos de Cristo, toda la gloria, la riqueza que está en Cristo, solo se hace real en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, queremos reconocer su conducción, su preeminencia en cuanto a nuestra vida de iglesia. Reconocerlo y aprender a depender de Él y a vivir bajo su dirección, su poder y todo lo que Él representa para nosotros. Abre nuestros ojos